Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage maligno. Capítulo 21. Seu rosto empalideceu e seu corpo começou a tremer. Mas eu ainda disse simplesmente: de qualquer forma, para as coisas que preciso comprar, você pode mandar alguém fazer a tarefa a eles mesmos. Então continuei. A propósito, onde está sua filha? Akira parece desconfortável como ele disse. Bem, ela está aprendendo as técnicas Inuzuka no campo de treinamento Inuzuka. Eu apenas olhei para ele como se ele fosse insignificante. Ok, então de qualquer forma eu vou trazer minhas coisas para esta casa. Então eu faço um clone e digo para ele trazer minhas coisas aqui. Bem, então é hora de alguma manipulação. Eu apenas sorri um pouco. Sabe de uma coisa, não conte a ninguém que agora sou o líder do clã. Akira apenas franziu um pouco a testa. E por que eu faria isso? Eu apenas olho para ele e estreito meus olhos. Você sabe porque eu não quero a glória de ser o mais jovem chefe de clã, e que eu derrubei uma das pessoas mais fortes da vila. Ele agora parece confuso e lisonjeado. Que idiota. Então tento colocar a ideia na cabeça dele dizendo: quando eu te derrubei, não fiz isso para tirar o título de chefe do clã de você, mesmo que eu tenha entrado assim. Fiz isso para provar a você que sou capaz de fazer isso. Agora você sabe o que os outros clãs fariam com esse conhecimento. Ele parece ainda mais confuso. Que pessoa pouco inteligente. Eles nos despedaçariam, tentariam nos fazer lutar um contra o outro. Devemos manter isso em segredo, afinal, eu e você poderíamos levar esse clã ao topo. Nenhum sonho pode ser tão grande com nós dois trabalhando juntos, você como a luz e eu como a escuridão. Faremos história juntos. Ele parece orgulhoso e feliz pelo futuro, ele tem uma cara de quem não vê a hora do futuro chegar. Então eu coloquei o último prego no caixão do meu pequeno esquema como eu disse. Você poderia simplesmente dizer que eu sou seu sucessor para qualquer pessoa que pergunte sobre mim. E o mais importante de tudo, somos uma família, não importa o que aconteça, não se esqueça disso. Afinal, mesmo que você seja apagado da história, ou rejeitado, os únicos que permanecerão para sempre verdadeiros com você são a família. Ele assente. Ele é realmente um idiota. E muito fácil de manipular. Ele pode nem perceber ainda, mas ele já me vê como seu líder, afinal. Eu só usei força para fazê-lo se submeter e depois bajulação e falsas promessas para fazê-lo se sentir importante, também para fazê-lo pensar que depois que tudo acabar, ainda seremos uma família e uma família forte. De qualquer forma, meu clone volta e eu o dissipei. Tenho algumas memórias dele. Era eu explicando para minha mãe que o chefe do clã me disse que me treinaria para ser o chefe do clã. Ela parecia super feliz e me disse para visitá-la às vezes. Eu realmente preciso que esse boato se espalhe o máximo que puder. Preciso ser conhecido como sucessor depois que Akira morrer. E então eu vou até o escritório dele e quebro a parede que conecta com a sala ao lado com um soco para fazer uma passagem até ela. Não é realmente uma parede forte, é feita de madeira barata. Eu então digo a ele: vou ficar com o quarto ao lado do escritório. Traga uma cama aqui e eu ou um clone meu administraremos o clã. A propósito, não acredito que preciso te contar, mas não fale mal de mim para ninguém, porque eles vão usar isso contra nós. Nem mesmo sua filha, ou ela pode contar para alguém. Akira apenas assente como ele disse. Ok, não se preocupe, eu me tornarei uma grande figura de proa para o clã. Ele parecia feliz provavelmente porque não teria que preencher papelada e seria recompensado e elogiado por não fazer nada. Então eu sento na cadeira do escritório e digo: a propósito, tenha cuidado com todos, não confie em ninguém. Pense em todas as pessoas como seus inimigos e pense em todos os resultados possíveis, pense em tudo, nunca mostre nenhuma fraqueza a ninguém. Ele engole em seco e diz: claro que sim. Eu realmente não tentei avisá-lo. Eu disse isso para deixá-lo paranoico e fazê-lo não confiar em ninguém. Ele verá todos ao seu redor como inimigos e tudo mais. Às vezes me pergunto como eu teria me saído se tivesse renascido no universo de Game of Thrones. Mas lá dentro eu teria que usar um poder mais suave e há conspiradores mestres por aí. Também teria que manter os relacionamentos que construí. Ainda bem que os ninjas aqui são melhores em eliminar do que em ser conspiradores políticos. Akira foi pedir os itens que eu disse a ele com antecedência. De qualquer forma, depois de trazer uma cama para o meu quarto e agora estou sentado em meus papéis de escritório na mesa. Mas tenho livros de técnicas secretas do clã que estou lendo junto com meus clones. Você sabe que meu respeito inexistente pelos Inuzuka está caindo para números negativos. O que há com essas técnicas inúteis? Havia apenas duas técnicas ligeiramente úteis. A técnica secreta de reprodução proibida Inuzuka, na qual dois parceiros se reproduzem em suas formas de lobo e, quando a criança nasce, é uma criança com instintos mais elevados e melhor afinidade pelas técnicas Inuzuka. Mas também há uma desvantagem, como para cada técnica proibida, a mãe tem 70% de chance de morrer no parto. Foi assim que Tsumi foi concebido. E então havia a técnica do Ninken de crescimento rápido, que ajuda seu Ninken a crescer rapidamente e torná-lo maior do que a média, mas encurta sua vida útil. De qualquer forma, sinto alguém com alto nível de chakra acadêmico chegando no território. Ele abre a porta da frente, entra e diz: pai, estou em casa. Eu me levanto e vou para o corredor onde a vejo. Ela realmente parece selvagem com seus olhos naturalmente estreitos e cabelo selvagem. Ela parece como quando era adulta, exceto que agora é uma versão em miniatura de si mesma adulta. Isso também pode ser outra desvantagem da técnica para parecer mais selvagem. Mas isso não importa, eu apenas sorrio e digo a ela: ei, você deve ser Tsumi. Ela imediatamente fica em guarda quando me vê. Que bom ninjazinho. Quem é você? O que está fazendo aqui? Eu sorrio e faço uma cara amigável.
Ei, não precisa ficar em guarda, eu sou discípulo do seu pai. Então faça uma cara de criança e sussurre para ela de longe como se fosse um segredo. Eu posso até ser o sucessor dele. Sumi ficou bravo com isso. De jeito nenhum, o sucessor dele sou eu. Então eu simplesmente tiro o livro de bingo do bolso interno do meu moletom, abro e aponto para minha foto enquanto ela diz: de jeito nenhum. Você está no livro de bingo e você é tão jovem. Ela parece estar pensando em algo, então olha para mim. Então ela cora. Ela provavelmente está pensando que o pai dela planeja nos casar. Como se isso fosse acontecer, garotinha, há benefícios a serem feitos pelo meu casamento. Mesmo que não houvesse ganhos com isso, há muitas garotas mais gostosas para escolher do que ela neste mundo. Então ela pareceu mais relaxada e perguntou meu nome, idade, hobbies, sonhos. Eu, claro, respondi com o que ela gostava de ouvir, como sonhos de uma grande família com uma esposa Inuzuka leal e forte. De qualquer forma, depois de algum tempo, Akira entrou e eu então disse: Akira-sensei, você terminou a coisa que disse que ia fazer. Ele parece confuso sobre o porquê de eu ter me dirigido a ele com tanto respeito quando antes eu o tratava como lixo, então olha para Tsumi. Então ele se lembra do porquê eu fiz isso, então ele apenas diz: sim, eu terminei. Ele realmente é um péssimo ator que não consegue pensar no momento. É realmente surpreendente como ele se tornou um jounin. Sério, sensei, quanto tempo vai demorar? Agora que ele não está mais surpreso com minha infantilidade, ele responde mais claramente: bem, para tudo, vai levar cerca de uma semana para fazer a instalação e reformar. Eu apenas sorri levemente enquanto dizia: ah, ok. Espero que valha a pena o custo. Ele parece confuso de novo, depois que eu faço um círculo com meu polegar e o indicador, então ele entende o significado. Então ele respondeu: assim, estava no orçamento, eu até contratei um grupo de profissionais para montá-lo rápido, é por isso que está sendo feito em uma semana. Sumi parece confuso com tudo isso. Ok, então é hora de treinar. Vou deixar a papelada para um dos meus clones de sombra, mas antes de fazer isso, digo a Tsumi: você tem que ficar forte para me alcançar, garotinha. Sumi apenas fez beicinho enquanto dizia: você também é jovem, tem apenas 8 anos e eu tenho 6. Espere só, eu definitivamente vou te alcançar. Eu sorrio para ela sem nenhum olhar desafiador no meu rosto. Preciso de um bom relacionamento com ela para o futuro. Depois é só me preparar para treinar bastante com clones de sombra. Capítulo 22. Salto no tempo. Uma semana, muita coisa aconteceu nesta semana. Meu laboratório médico está totalmente mobiliado e tudo está pronto. Eu tive 6 clones todos os dias. Um faz a papelada para o nosso clã. E eu descobri o que a maioria dos civis Inuzuka faz. Eles são cuidadores de cães, adestradores de cães, treinadores de cães, fabricantes de comida para cães. Praticamente 85% deles têm empregos relacionados a cães, os outros 15% têm empregos normais como balconistas, garçons, etc. De qualquer forma, esta semana eu tenho alimentado o chefe do clã com veneno que enfraquece o coração. Ele é inodoro, então seus cães não conseguem sentir o cheiro, mesmo que o veneno seja lento. É um medicamento que ajuda a tratar doenças perigosas, mas também enfraquece o coração. Eu misturei com alguns outros ingredientes para torná-lo perigoso, mas esse é o ingrediente principal. 2 dos meus clones estão aprendendo coisas novas sobre tecnologia e outros 3 estão estudando o boneco de Tio que eu tenho. Salto no tempo, uma semana. Meus clones ainda estão treinando e eu abri uma arena de luta de cães no clã Inuzuka para lutas de cães para civis assistirem. É para trazer uma nova forma de entretenimento para as pessoas e uma distração contra a guerra que está acontecendo. Claro que as lutas são todas falsas, como luta livre parece perigoso, mas não é realmente. Não queremos machucar nossos cães, afinal. Não queremos gastar todo o dinheiro que ganhamos em taxas médicas. Também tenho acompanhado as notícias da Vila da Chuva, porque quero que elas se alinhem perfeitamente com meu plano. O chefe do clã tem sentido alguma dor no lado esquerdo, mas ela é pequena, então ele acha que não é nada. Depois de terminar a instalação de tecnologia e aprender como juntar peças tecnológicas. A tecnologia aqui é tão estranha a propósito e, surpreendentemente, aprendi algumas coisas novas sobre ela. Os clones são muito convenientes, exceto pela dor de cabeça que às vezes sinto quando uso aqueles com muitas informações complicadas. Eles não são nada, apenas uma sobrecarga temporária de memória. De qualquer forma, depois de terminar isso, comecei a treinar Genjutsu para tentar aprender mais sobre isso. Agora que tenho acesso à seção de Chunin de classificação C na biblioteca de Jutsu como um Chunin, aprendi muito Genjutsu. De Rank C e Rank D aprendi um que me interessou muito no Jutsu de paralisia. O mesmo Jutsu que Orochimaru usou em Sasuke no exame Chunin. Também o mesmo Genjutsu que Itachi usou em Orochimaru. É um Genjutsu de Rank C que se você adicionar seu próprio toque a ele como Itachi fez com as estacas que o prendem, ele pode potencialmente ir para o Rank A. Coloquei cães nele para elevá-lo ao Genjutsu de nível B. Agora meu Jutsu de amarração de cães acabou de ser atualizado. Aprendi Genjutsu para torná-lo útil para mim em batalhas. Mesmo que eu não tenha o Sharingan, sou muito bom em Genjutsu. Salto no tempo, uma semana. Agora o chefe do clã continua piorando cada vez mais as dores no coração, ele não conta a ninguém, nem mesmo a mim. Ele só continua treinando mais, ele acha que é por não ter treinado o suficiente nos últimos anos e mesmo que não seja, ele espera que desapareça. Agora ele até tem olheiras, quando eu pergunto sobre isso, ele apenas diz que não é nada. Antes que ele diga qualquer coisa a alguém, eu dou a ele alguns analgésicos também misturados na comida para fazê-lo se sentir melhor e um remédio para dormir no jantar para fazê-lo dormir. Ele até se animou por alguns dias. Ótimo, não preciso que ele fale sobre isso com ninguém. Salto no tempo, uma semana. Bem, então tenho 2 notícias, uma é ruim e a outra é boa. Vamos começar com as boas notícias. Os 3 agora chamados Sannin lutaram contra Anzo, a salamandra. Saiu um empate da apresentação de propaganda de Konoha.
quando na realidade ele os deixou ir. Os Sannin agora também começaram a trabalhar como uma equipe e a assumir muitas missões de classificação S que continuam a animar os moradores de Konoha. Além disso, a maioria das missões está sendo tornada pública após a conclusão, com detalhes confidenciais ocultos para manter o moral alto. Eu até estudei o básico para Fuinjutsu do que os diferentes selos significam. Isso é realmente complicado. Mesmo com meu clone, depois de uma semana de estudo, não consigo fazer nenhuma boa etiqueta explosiva. Só consigo fazer uma etiqueta explosiva de fogos de artifício, que é bem para brincadeiras, e é um selo de classificação E. E agora as más notícias de que o chefe do clã Akira morreu em sua cama, sua filha estava lá quando ele morreu. Eu me lembro como se fosse ontem. Flashback para o dia de sua morte. Akira, ponto de vista, chefe do clã, como eu não consigo me mover, droga. Eu pensei que estava começando a melhorar. Então minha filha entra no quarto porque eu não estava no café da manhã e me vê com dor, apertando meu peito e sem me mover. A dor é realmente insuportável. Ela parece em pânico e faz a primeira coisa que lhe vem à mente. Yami, vem aqui, o pai não está se sentindo bem. Eu ouço dizer, ok, venha comigo até ele, você pode me ajudar. Então eu sinto uma sensação de alívio me invadir, mesmo com a dor, afinal, ele é aluno de uma famosa Konoichi médica que é a neta do primeiro Hokage. Sou grata por ele não querer ficar na luz, ou eu teria sido vista como uma fraca se todos soubessem que fui derrotada por uma criança. Eu até tive um mau pressentimento sobre ele no começo. Ele realmente é uma família de verdade. Quando eu venci o velho chefe do clã, eu não conseguia esperar ele morrer. Agora que eu penso sobre isso, as dores que eles começaram imediatamente depois que Yami veio morar conosco. Então, como se tivesse sido atingido por um tijolo de 1 tonelada na cabeça, tudo se encaixa. Isso não pode ser verdade. Yami ele fez isso, não fez, aquela escória desonrosa. Ok. Preciso me acalmar primeiro, talvez tenha sido outra pessoa. Então ouço minha filha entrar e olho para ela e depois para Yami atrás dela. Apenas olho nos olhos dele e imediatamente soube que era ele. Mesmo que ele tenha um olhar preocupado no rosto quando olho nos olhos dele, meus instintos gritam comigo. Nem olho para minha filha e tento dizer, Tete Tsumi bebê. Lágrimas saíram dos olhos de Tsumi. Sim, pai, o que foi? Enquanto mantenho meus olhos em Yami enquanto ele percebe o que estou prestes a dizer. Estou cheio de desespero absoluto. Vejo até sua máscara ir embora e ele só tem um olhar frio no rosto e a única coisa em que consigo pensar é: a que azar da minha parte encontrar esse tipo de monstro assustador. Então, antes de morrer, quero contar a verdade para minha filha, mas sei que ele a eliminará se eu fizer isso. Posso sentir isso nos meus ossos. Então, eu apenas digo a ela: B, fique segura, Tsumi. Capítulo 23. Yami, ponto de vista. Depois que ele morreu, eu me certifiquei de que ele estava morto e para ter certeza, enfiei uma Senbon dentro de sua boca, garganta abaixo e para tocar seu cérebro. Ele definitivamente está morto agora. Também me certifiquei de que ele não deixou uma mensagem secreta ou algo assim. Sumi estava chorando ao lado dele, então o levei para o hospital para a emergência. Normalmente as pessoas estariam fazendo perguntas sobre sua morte e eu tinha um monte de respostas inventadas. Mas como ele estava no hospital, 1 hora depois a notícia da criação do Sannin chegou. Eu não sabia a data exata, mas planejei que fosse na mesma época da morte de Akira, como 1 ou 2 dias antes do Sannin. Mas para ser no mesmo dia, eu realmente tive sorte nisso. Agora todos estão distraídos com o Sannin. Os Inuzuka estão prestes a fazer o funeral no mesmo dia e eu estou pronto para ir e relatar isso ao escritório do Hokage com Tsumi atrás. Mas alguém me para na porta do escritório do Hokage, ele tem Jounin Chakra e diz: desculpe, mas o Hokage está em uma reunião importante. Sinto muito, mas o Hokage deve saber disso, um chefe de clã morreu. Seus olhos se arregalam e ele diz: pelo que vejo pelas marcas do seu rosto, deve ser o clã Inuzuka. Minhas condolências, mas sinto muito, mas realmente não posso deixar você entrar aí, a reunião é super importante. Sumi então gritou: por que você? Mas quando ela está prestes a fazer isso, cubro sua boca com minha mão e calmamente disse: sinto muito pelo comportamento dela. Ela teve um dia ruim e eu entendo seu dilema. Bom dia para você. Então eu levo Tsumi de volta. Mesmo que ela se esforce um pouco, eu atiro da torre do Hokage. Depois que saímos, tirei minha mão da boca dela e ela imediatamente disse com raiva: como eles ousam fazer isso com um dos clãs mais fortes de Konoha? Por que você me impediu? E aí vem o orgulho e a ilusão idiotas dos Inuzuka. Bem, hora de fazer uma pequena manipulação. Eu não tive escolha a não ser fazer isso. Você teria colocado nosso clã em apuros. Você não sabe que a vila não respeita nosso clã o suficiente para deixar seu comportamento passar. Do que diabos você está falando? Nosso clã é um dos mais fortes de Konoha, disse Tsumi com uma voz cheia de convicção. Eu apenas suspiro. Supere seu orgulho, somos um dos clãs mais fracos de Konoha e na melhor das hipóteses, estamos no meio do caminho do poder. Tsumi apenas pisa furiosamente e briga comigo. Calha a boca, o que você sabe sobre o clã Inuzuka quando você é apenas um civil Inuzuka nascido? Então me diga um clã mais fraco que o nosso. Temos apenas um punhado de Jounin especiais em rastreamento e todos os outros ninjas do clã são Chunin ou inferiores. Era isso que eu e seu pai estávamos tentando consertar. Expliquei calmamente a ela. Ela parece pensar um pouco sobre isso e fica triste. Afinal, quando o chefe de clã morre, espera-se que o Hokage esteja no funeral e o Hokage não poder vir é outro bônus para mim para convencer meu clã a me ajudar a me tornar seu líder. Afinal, embora os Inuzuka lutem muito uns contra os outros, quando alguém de fora interfere e quando eles têm um inimigo em comum, eles se unem e apoiam uns aos outros como uma matilha de lobos. Vou cutucar o orgulho deles e fazê-los confiar em mim e me seguir. Mas não devo exagerar ou os Inuzuka podem acabar como os Uchiha acabaram no cânone.
mesmo que isso não aconteça imediatamente porque estamos em guerra. Eu então digo, vamos ao funeral, pelo menos temos que prestar homenagem ao chefe do clã. E não se preocupe com nada, eu cuidarei do clã Inuzuka. Coloquei uma cara determinada e fui para o complexo do clã Inuzuka e então fomos para o local de reunião e fomos em direção a todos os cemitérios dos chefes do clã Inuzuka com um novo buraco aberto ao lado. Também paguei 1.000 ryu do meu próprio bolso para que o túmulo fosse especial e bonito, afinal, cada chefe do clã Inuzuka tinha um túmulo caro. Então, quando ele estava sendo colocado no chão, todos nós tivemos um momento de silêncio. Sumi estava tentando ser forte, mas lágrimas saíam de seus olhos e ela estava segurando minha mão. Eu apenas mantive minha cabeça baixa e não fiz nada. Quando olhei para as pessoas ao meu redor, desesperadas porque o único Jounin do clã morreu e tristes porque gostavam dele como chefe do clã, ele era bom para seu povo. Eu não sabia o que sentir. Eu também estava quase dominado por algum sentimento desconhecido que eu havia enterrado há muito tempo. Mas então eu olho para o túmulo e penso, de jeito nenhum vou desistir do meu sonho por causa de alguma coisa estúpida como fazer outras pessoas se sentirem desesperadas. Eu farei o que for preciso, seguirei o plano, afinal, para cada pessoa que eu eliminar, estarei eliminando um filho, irmão, pai, tio, filha, mãe, etc. Eu entendo isso. Mas eu não vou deixar isso me atrapalhar no meu sonho, eu não me importo com o que acontece com essas pessoas, esses assassinos, esses bárbaros, mesmo com os inocentes. Afinal, a realização do sonho de alguém é o processo de pisar nos sonhos dos outros. Quanto maior o sonho, mais passos você precisa dar. Não existe nada como uma refeição grátis neste mundo. Outros vão tentar te segurar como pesos, eles mal podem esperar para que você seja o trampolim deles. Depois que o funeral termina, vou para casa e levo Tsumi comigo. No funeral só havia Inuzuka, nenhum outro clã. Que clã forte de fato. Sarcasmo. Flashback fim. Depois disso, alguns clãs vieram nos visitar para oferecer suas condolências. Apenas os clãs Nara, Akimichi, Yamanaka e Aburami vieram. Também veio um Ambu para oferecer condolências do Okage e me dizer para encontrá-lo em frente aos portões de Konoha amanhã para as negociações com a areia. A areia solicitou isso. Gastei muito dinheiro comprando ferramentas ninja hoje. Antes de sair, eu disse ao clã para esperar que eu determinasse o chefe do clã. Eles concordaram depois que eu contei a eles minha missão. E então eu disse algum discurso motivacional ou codificado, depende de como você interpreta. O que eu disse foi, o lobo solitário morre enquanto a matilha sobrevive. Agora eles definitivamente vão esperar por mim, depois que eu disse algo que soou tão enigmático e uma mensagem para eles. Alguns deles arregalaram os olhos como se entendessem. O que quer que eles achem que entenderam provavelmente estava errado. O que eu realmente queria era que eles esperassem por mim antes de realizarem a eleição. Eu realmente não quero derrotar outro chefe do clã Inuzuka e manipulá-lo. Isso realmente consome muito tempo. Saltar no tempo. Amanhã. Estou em frente aos portões pela manhã. Então vejo Okage chegando com sua roupa de luta e 5 Ambu ao redor dele. Posso sentir outros 5 nas árvores. Afinal, os da areia ainda são nossos inimigos. Tenho algumas ideias do porquê a areia me pediu. Mas eu estava pronto mesmo que Konoha quisesse me vender para a areia. Eu tinha muitas maneiras de escapar assim que via algo suspeito. Mesmo que seja improvável que Konoha faça isso porque 1. Konoha não desiste de seus ninjas. 2. Eu sou aluno da Tsunade. 3. Eu sou um membro do clã. 4. Sou bem conhecido. 5. Se assim fosse o moral cairia. Etc, etc. Há muitos motivos, mas não custa nada estar preparado. De qualquer forma, então começamos a ir em direção à Terra dos Rios. Como estamos indo em cerca de 10 minutos na estrada, Hiruzen diz: minhas condolências sobre a morte do chefe do clã, lamento não poder estar lá. Olho para o chão para parecer triste. Não precisa se preocupar, Okage-sama. Você teve que lidar com a situação do Sannin e as negociações de paz com a Vila da Areia. O Okage então suspira aliviado. Ele olha para mim e diz: obrigado pela sua compreensão. A propósito, como o chefe do clã morreu especificamente. Capítulo 24. Olho em volta e vejo o Ambu. Eu até vejo um Ambu com um casulo de papel e uma etiqueta de selagem com linhas por todo o casulo. O Jinchuriki Shibi está lá. Então pareço triste, quase chorando. Era uma doença interna que ele não contou a ninguém, exceto a mim. A razão pela qual ele me treinou foi porque ele queria que eu o sucedesse. Mas há também outra razão, ele queria que eu tentasse curar sua doença. Ele fez isso porque não queria parecer fraco, ele até construiu um laboratório inteiro em sua casa para me ajudar no procedimento. Comecei a tentar fazer uma cura para a doença dele, mas ela começou a piorar, a dor era insuportável. Às vezes ele não conseguia dormir a noite toda. Finalmente descobri uma maneira de prolongar a vida dele. Então eu disse a ele que era melhor se ele fosse para um hospital. Eu disse com uma profunda tristeza e desamparo na minha voz. Até algumas lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Mas ele não me ouviu e a situação piorou até ele morrer. Continuei dizendo. Então limpei as lágrimas dos meus olhos e me virei para o Okage e disse: desculpe por esse comportamento, Okage. Eu coloquei uma fachada de criança tentando ser durão escondendo meus sentimentos. Além disso, você suspeitaria que o médico daquele que morreu o assassinou? Quem suspeitaria que uma criança de 8 anos faria isso? E quem construiria um laboratório para alguém que suspeita que o eliminaria? Hiruzen olha para mim com ternura nos olhos. Não se preocupe em me chorar quando alguém próximo a você morre é normal. Eu sei que essa guerra endureceu muitas crianças.
Mas Yami, deixe-me dizer uma coisa. Konoha não era um lugar feito para crianças morrerem e ficarem tristes. Konoha é um Hashirama ideal. Sensei tinha que não ver crianças morrerem cada vez mais jovens a cada guerra que acontecesse. Ele queria construir uma utopia, um lugar onde ele e pessoas como ele pudessem proteger aqueles próximos a ele. Disse o Hiruzen com uma voz inspiradora. Droga, esse é um discurso realmente de outro nível. Se eu fosse uma criança normal, provavelmente me iludiria em alguma fantasia de que a vila se importa comigo ou algo assim. Mesmo pensando nisso, eu apenas olho para o Hokage calmamente e aceno. Depois de andar um pouco mais, decidi agradecê-lo. Obrigado pelo conselho e sabedoria, Hokage-sama. Hiruzen apenas olha para mim e um pequeno sorriso aparece em seu rosto enquanto com uma voz melancólica ele apenas diz. É o mínimo que eu poderia fazer depois de tudo que você passou. Akira-san deve ter morrido feliz ao saber que havia você para cuidar da família dele. Se você soubesse. Pareci decidido a olhar para baixo como se estivesse pensando em algo, quando na verdade fiz isso para que o Hokage não pudesse olhar para meu rosto e me ler. Com meu rosto abaixado agi triste. Eu realmente espero que sim. Espero que ele esteja cuidando do Inuzuka. Eu disse a Hiruzen com uma voz triste, então continuei dizendo. Afinal, ele não pode esperar que uma criança faça todo esse trabalho sem supervisão, pode? Hiruzen olha para mim com tristeza e parece um pouco desanimado com o que eu disse. Ele também estava orgulhoso de você. Por sua causa poderíamos parar a guerra com areia e então poderíamos nos concentrar nas outras nações. Disse Hiruzen enquanto tentava me animar um pouco. Olho para ele esperançosamente e digo, eu realmente espero que isso acabe. Espero que essa guerra acabe logo, ela tirou tantas coisas de mim. Bem, isso é pelo menos uma meia-verdade. Vamos ver se ele consegue encontrar algo errado na minha expressão. Afinal, eu preciso aprender a agir melhor. Hiruzen apenas olha para mim com o mesmo olhar que ele tinha antes enquanto ele diz. Eu conhecia seus companheiros de equipe Azutori e Azuma. Ele queria ser Hokage e ela queria ajudá-lo a ser assim. Ele sempre se metia em problemas e pregava peças nas outras crianças e Azuma sempre o repreendia. Isso pareceu funcionar. Então continuamos falando sobre coisas diferentes e paramos para passar a noite e montamos acampamento. Ainda estamos no País do Fogo. Acampamos ao lado de um lago chamado Lago do Fogo e montamos acampamento lá. Os Zambu estavam se revezando para vigiar, mas eu ainda mantive meu cachorro acordado. Até fiz um clone das sombras para vigiar minha barraca. Então, enquanto eu estava dormindo, meu clone me deu um tapinha no ombro. Eu acordei imediatamente e fiquei com meus sentidos em alerta total. Então, senti 19 chakras Jounin ao redor do nosso acampamento. Estávamos cercados. Faço sinal para meu cachorro ficar fora do campo de batalha e lanço um feitiço em meu clone. E assim que saio, vejo uma saraivada de projéteis sendo atirados em nós, alguns até tinham bombas de papel presas a eles. Então vejo o Hokage ir na frente e usar estilo terra, cúpula de terra, e uma cúpula de terra cerca nosso acampamento e então ouço explosões ao nosso redor. Hiruzen então desfaz o jutsu e todos os Jounin nos cercam, todos eles com tiaras de ninja de areia. Você sabe que como Jounin da vila escondida nas rochas, você é realmente ruim em imitar ninjas da areia. Diz o Hokage com um olhar indiferente no rosto. Alguns deles arregalam os olhos. E então 10 deles vão para trás e começam a fazer sinais de mão. 8 deles usam estilo terra, grande rio de lama, e um deles usa um ninjutsu estilo fogo para incendiar o rio de terra que está chegando como uma onda. O Hokage apenas diz para o Anbu e para mim. Fique perto de mim e não lute até a morte contra eles. Eu posso cuidar deles sem perder ninguém. Disse Hiruzen com uma certa confiança em sua voz. Nós contornamos ele e ele usa estilo terra, núcleo móvel, e uma plataforma nos eleva no ar como um pilar. Então os Zambu lançam alguns jutsus de fogo em direção aos inimigos, mas eles bloqueiam com muros de terra. Então ouvimos os 10 ninjas que usaram sinais de mão e concentraram chakra até agora. Jutsu estilo terra, golem de terra, e um golem gigante aparece e seu chakra cai para cerca de 85%. Hokage-sama, se você quiser manter sua vida, desista, eu prometo que nós o devolveremos para Konoha depois que eles se renderem. Diz um dos ninjas inimigos. Hokage apenas olha para eles, franze as sobrancelhas e usa. Faz alguns sinais de mão e bate a palma da mão no chão. Jutsu de invocação? E o macaco Ema-sai. Ema, cajado adamantino. Ordenou Hiruzen. Então o golem da terra ataca imediatamente. Hiruzen apenas olhou para o ataque calmamente, sem um traço de preocupação em seu rosto, enquanto ele simplesmente disse, alongue. O cajado se alonga e perfura facilmente o golem de pedra. Ampliar. E com essa palavra a batalha acaba. O cajado se alarga e destrói completamente o golem de terra e o jutsu de nível S desaparece assim mesmo. 10 Jounin morreram. Eles foram esmagados pelos destroços e o cajado assim mesmo. Os outros 9 veem isso e imediatamente jogam algum jutsu em nós. O Zambu usa uma parede de terra para bloqueá-lo, mas depois que ele se dissipa, parece que eles usaram isso como uma distração para tentar escapar. O Hokage vê isso e então usa clone das sombras. 9 clones são feitos. Hiruzen joga um pergaminho neles, então eles acenam e os perseguem imediatamente. Então finalmente temos um tempo para respirar. 3 minutos depois, um clone retorna com um pergaminho nas mãos e o entrega ao Hokage. Provavelmente um pergaminho de armazenamento com todos os seus corpos. Vamos sair daqui, nossas tendas foram destruídas de qualquer maneira, vamos continuar no ponto de encontro. Disse Hiruzen, como se ele não tivesse dizimado completamente um esquadrão Jounin feito especialmente para lutar contra um Hokage. Depois disso não houve mais interrupções em nossa jornada. O Hokage e eu conversamos um pouco sobre coisas, então ele entrou no modo professor completo e começou a me ensinar como ele sabia que eles eram ninjas de pedra, etc. Chegamos então ao acampamento de Konoha. Já faz algum tempo que não venho aqui. Sakumo vem nos cumprimentar e então me vê.
Ei garoto, como foram suas férias? Eu apenas olho para baixo e pareço triste e não digo nada. Um Ambu então faz alguns sinais de mão para explicar o que aconteceu. Então Sakumo olha triste para mim e diz: minhas condolências pela sua perda. Estou aqui se precisar de alguém para conversar. Então vamos para o campo de batalha e lá vemos uma grande tenda com ninjas da areia de um lado e ninjas de Konoha do outro, prontos para a guerra a qualquer momento. Então eu, Sakumo e o Okage entramos lá e os ninjas de Konoha ficam de lado e abrem um caminho para nós entrarmos na tenda. Então 2 ninjas de Konoha abrem a porta de entrada da tenda. Lá dentro eu vejo. Capítulo 25. Olho para dentro e vejo Tio com o terceiro Kazekage sentados em cadeiras com as mãos sobre a mesa onde estão, com um mapa de todas as 5 nações. Então olhamos para eles e sentamos em nossas cadeiras. Okage no meio, Sakumo na direita e eu na esquerda. O Kazekage olha para mim com olhos frios e diz: então você é o pirralho que conseguiu derrotar nosso Ishibi. Você com certeza não parece grande coisa. Eu vejo o que ele está tentando fazer. Eu apenas sorrio e digo: hahaha, obrigado Kazekage-sama. Foi o que Tio pensou antes de eu cortar o braço dela. Então dou um sorriso vil e continuo dizendo: isso também é o que seu Jinchuriki pensou antes de eu matá-lo. Claro que alguns outros Junins da areia tiveram a mesma ideia que eles, mas maldição, eles tiveram, como devo dizer, mais crítico. O Kazekage olha para mim com raiva e libera seu chakra com a intenção de eliminar em minha direção. Mas então o Okage libera o seu antes que ele chegue até mim e diz: você sabe que o Kazekage tentando atacar um ninja de uma vila com a qual você está tentando fazer as pazes não envia uma mensagem de paz muito clara. Tio olha para o Kazekage com olhos decepcionados porque ele ficou bravo e foi enganado por uma criança. Sakumo olha para Kazekage e franze a testa. Eu apenas olho para eles com meu sorriso habitual, como se não tivesse notado nada. Eles já estavam em uma posição mais baixa do que nós por serem a vila mais fraca que eles tiveram que esperar por nós, então isso os coloca mais baixos e com o que eu fiz agora eles ficaram ainda mais baixos. As únicas pessoas na sala que entendem isso são Tio e Okage. Os outros não são muito experientes em política. Mesmo eu não sou como eles em conhecimento político. Mas o Okage tem uma fraqueza, ele quer muito a paz, e os outros sabem. Porque eles sabem disso, isso nos coloca em um tipo de impasse com eles por enquanto. Então o Okage tenta amenizar a situação. Vamos lá, logo seremos aliados, não precisamos brigar entre nós. O Kazekage vê isso e o segue. Ok, mas para assinarmos esse tratado, preciso do fantoche que o garoto pegou de Tio e dos Jinchuriki. Posso te dar o Jinchuriki por 500 milhões de ryu, afinal isso é barato. O primeiro Okage vendeu a cauda por 1 bilhão de ryu por cauda para cada besta com cauda. Então eles começaram a negociar com o preço final de 100 mil ryu. Uau, o Okage realmente é um péssimo negociador, foi aí que seu desejo por paz o enfraqueceu e baixou o preço exponencialmente. Eles também assinaram um tratado de 5 anos, se quiserem continuar, eles se encontrarão novamente em 5 anos. Eles não podem exatamente quebrar esse contrato porque ele foi assinado pelos 2 daimyo. Então Tio olha para mim e diz: ok garoto, agora que somos aliados, devolva o fantoche que você tirou de mim. Sim, certo, sua velha bruxa, como se eu fosse fazer isso. Eu sei que não posso ficar com eles porque esses bonecos são preciosos para Suna, mas não tem como eu dar esses de graça. Então eu sorrio e digo: desculpe, Tio-san, mas não posso entregá-lo de graça. Estou estudando. Você pode vir buscá-lo depois que a guerra acabar. Ela olha para mim, franze as sobrancelhas e diz: bem, eu vou te dar 1 milhão de ryu por isto. Eu aceito que você me dê 20 milhões. Tio, você é louco, garoto? Eu consigo fazer 2 desses com essa quantia de dinheiro. Sim, mas os ingredientes não são fáceis de encontrar, especialmente em tempos de guerra. E eu sei que esses fantoches foram feitos pelo primeiro marionetista do anime. Se fossem tão fáceis de fazer, Suna teria mais deles. Tio, eu te darei 5 milhões por isso. Já que somos aliados, vou te dar por 17 milhões. Tio, garoto, não brinque comigo. 7 milhões é o preço final. Então você terá que me pagar quando a guerra acabar. Tio está suando um pouco e diz: 9 milhões. Eu ajo como se estivesse farto disso e digo: ok, não precisa implorar, eu te dou por 9 milhões 500 mil. Tio olha para mim com raiva e então diz com os dentes rangendo e uma veia na testa: vê você. Ela então se acalma e diz: ok. Os outros na sala ficaram surpresos, afinal ver uma criança de 8 anos negociando com um veterano e sair vitoriosa é surpreendente. Então, depois de mais algum planejamento do Okage e do Kazekage sobre como colocar mais pressão sobre Iwagakure, Vila Oculta da Pedra, então deixamos a tenda. Então o Okage conta a Sakumo: Sakumo, você tem que ir para as fronteiras do País do Raio, eu estou indo também, temos que desacelerar o terceiro Raikage. Pelas informações da raiz, eles estão na Terra das Águas Quentes, eles estão quase em nossas fronteiras, então vamos desacelerá-los. Então fomos para nossa tenda de reunião, e só estávamos eu, Sakumo e o Okage. Sakumo parece meio nervoso e diz: vai ser difícil detê-lo, mesmo conosco juntos. O terceiro Raikage é conhecido como Todo-Poderoso A. Okage, não se preocupe muito, Danzo fará com que a raiz se disfarce de ninja da névoa e ataque a vila oculta nas nuvens diretamente. Se o plano funcionar, só teremos que segurá-lo por um tempo. Hiruzen então olha para mim e diz: e você, Yami, quer se juntar a nós? Capítulo 26. Sim, certo, como se eu estivesse indo para uma batalha contra o terceiro Raikage que o Ubi Chakra Naruto não poderia vencer sem a pista do 8 caudas. Além disso, ele foi enfraquecido pelo Edo Tensei. Então sim, não, obrigado. Acabei de fazer uma cara de quem está pensando. Sinto muito, Okage-sama. Sakumo, senhor, mas preciso cuidar do meu clã por um tempo por causa da nossa tragédia recente. E eu derrotar um Jinchuriki de cauda usou toda a sorte que eu tinha. Sou fraco demais para ajudar Okage-sama. Okage olha para mim e diz:
Ok, garoto, tome cuidado na estrada. A propósito, Yami, você tem talento para pechinchar. Se você não fosse um ninja incrível, eu pensaria que você é um comerciante intrigante. Eu sorrio, coço a cabeça e digo: sim, eu gostaria de pensar que seria um bom comerciante. Mas eu tive que pensar em toda a jornada de Konoha até aqui só para dizer isso e o que eu ia dizer. Isso é mentira. Embora eu tivesse tido experiência mínima em marketing na minha vida passada, isso não significa que eu não pudesse agir como se tivesse. Eu atuei durante toda a minha nova vida e na maior parte da minha vida passada, combinando isso com alguns shows na minha vida passada. Me obriguei a agir como um profissional nisso quando na verdade não sou. O Hokage dá uma risadinha e diz: sim, mas acho que isso ainda é talento no trabalho. Você pode dar a alguém uma semana para pensar sobre isso e ele não vai pensar em nada nem um pouco decente. Cuide-se, Yami, tenho grandes esperanças em você. Olho para ele com tristeza e digo: você também, por favor, tome cuidado. Hokage-sama, mal posso esperar para que essa guerra acabe, estou tão cansado dela. Então vou em direção a uma tenda médica para dormir, estou muito cansado. Mas quando me viro, o Hokage diz: ah sim, quase esqueci, Yami. Por capturar Ishibi, você ganha 30% do dinheiro no acordo. Ele apenas joga um pergaminho em mim. Eu abro e há uma carta para o banco de Konoha com o selo e a assinatura dos Hokage. Ah, então eu ganho 30 milhões. Eu pensei que o Hokage não me daria nada porque estamos em tempo de guerra. Mas ei, mais dinheiro ajudará a avançar meu plano depois que a guerra acabar. Saltar no tempo. Amanhã. Acordei. Disse a Sakumo que voltaria para Konoha e segui imediatamente. Não tive problemas na estrada e fui a toda velocidade em direção a Konoha. Cheguei em 1 dia e meio. Fui imediatamente para um hotel para me lavar e ir ao mercado comprar algumas roupas novas para vestir que pareciam as que eu já tinha, mas ei, elas são novas. Então dormi para ficar completamente focado e depois fui em direção ao complexo do clã Inuzuka. Então vamos colocar esse esquema em ação para que eu possa começar a parte mais próxima do meu plano. Então entro no complexo do clã e me concentro em meus sentidos e sinto que todos os membros ninjas do clã estavam aqui, assim como a maioria dos civis. Isso é bom. Bem, então eu faço um clone e digo a todos para me encontrarem na casa do chefe do clã. Menos 10 minutos depois. Todos do lado ninja do clã estão aqui e até alguns civis. Então eu entro, os outros me seguem e vão em direção ao grande salão de jantar e reunião. Então fico em frente à porta e aponto com a mão para dentro. Guio subconscientemente e obtenho uma vantagem. Eles seguem e todos os ninjas e não ninjas que vieram sentam-se nas grandes mesas. A sala é terrível, não tem nenhuma decoração. Apenas 5 grandes mesas retangulares e uma plataforma para discursos. Então eu faço 5 clones e digo para se disfarçarem de civis. Então eu também entro e falo com as pessoas presentes. Senhoras e senhores, vocês podem se sentar, por favor. Todos eles se sentam depois que eles fazem isso, então eu sento por último. Outra demonstração de superioridade minha, eles realmente não entendem a linguagem da sutileza. Então, depois que me sento, digo imediatamente: tenho algo a dizer a todos vocês. Eu vou me tornar o chefe do clã. Olho para todos eles desafiando-os a falar. Vitsumi com a cabeça baixa, toda em silêncio. Ela se sentou, finalmente olhou para mim com algo como aprovação em seus olhos. Então toda essa manipulação durante o tempo em que vivemos sob o mesmo teto não foi em vão. A garota provavelmente tem uma queda por mim. Então Inuzuka diz: por que devemos ouvir você, criança? Um pirralho que ainda não terminou de cheirar o leite da mãe. Ele tem nível de chakra Chunin. Eu apenas olho para ele e uso a jutsu de paralisia, e ele fica preso em um lugar com medo. Então eu continuo olhando para ele e digo: sente-se, ainda não lhe dei permissão para falar. Ele apenas se senta com uma expressão assustada e cheio de suor, e eu apenas digo: pelo que eu sei, o Inuzuka mais forte é o chefe do clã. Então, para não desperdiçar meu tempo e o seu tempo, decidi desafiar todos vocês em batalha. Todos vocês contra mim. Idiota arrogante. Quem ele pensa que é? Alguns deles ficaram irritados quando eu disse isso. Na verdade, havia menos pessoas irritadas com isso do que eu esperava. Mas na verdade não é exatamente muito difícil derrotá-los. Nenhum deles tem a experiência de campo de batalha que eu tenho. A maioria deles são rastreadores para encontrar qualquer inimigo que tenha cruzado para o país do fogo, e isso é raro, e para eles lutarem contra isso é ainda mais raro. De qualquer forma, eu me levanto da cadeira, vou até a frente da sala e digo ao meu cachorro para ficar escondido do lado oposto a mim e atrás de qualquer um que me desafie. Então eu digo: vamos, você tem que se levantar. Estou ficando velho, só esperando por você. Todos os ninjas de Inuzuka se levantam e um deles diz: que tal irmos lá fora sem precisar estragar a casa? Não precisam, vocês não vão conseguir nem piscar quando eu terminar. Com uma cara de bravo todos me atacam imediatamente sem dizer nada. Eu provavelmente os irritei o suficiente. Então eu sinalizo para meus clones. Todos eles jogam Sembon neles rápido para que nenhum civil perceba e isso os atinge no pescoço e assim que eu vejo isso eu uso Shunshin e passo por eles e para o lado do meu cachorro atrás deles. As pessoas só me viram passando como um flash e todos os ninjas caindo. Então eu me viro para todos eles e digo: de agora em diante sou o chefe do clã Inuzuka. Alguém mais tem problemas com isso? Eles não dizem nada, apenas olham para mim com medo e batem palmas incertos. Então eu tiro o Sembon do pescoço dos ninjas e digo a eles: vou fazer deste clã o melhor clã que as 5 nações já viram. Vocês estão todos comigo? Vocês querem ver nosso clã, nossa família, ao topo do mundo? Todos olham para mim como se vissem seu líder ou alguma divindade. Eles são realmente fáceis de convencer quando você tem poder e um pouco de genjutsu. Primeiro passo do meu plano concluído. Salto no tempo, 3 dias depois. Enquanto eu estava andando por Konoha, fiquei pensando em maneiras de melhorar a força individual de cada membro do clã ninja Inuzuka.
Tenho algumas ideias e algumas técnicas experimentais que eu poderia tentar neles. Eu poderia tornar as técnicas utilizáveis até para mim. Em teoria elas deveriam funcionar. Mas de jeito nenhum eu vou testá-las em mim mesmo. Melhor testá-las em algum ninja Inuzuka primeiro. Planejo como convencê-los. Acho que vou usar apenas a técnica de manipulação de poder e glória para puxá-los para mim. Embora seja clichê, é a melhor, afinal. Todo mundo quer poder e a maioria quer glória. E é mais conveniente assim, afinal, se um Inuzuka desaparecesse de repente, seria difícil explicar. Temos uma pequena quantidade de membros do clã ninja. Mas ele se voluntariar é a melhor maneira possível. De qualquer forma, vamos às pequenas coisas. Deixo meus clones de sombra para fazer a papelada e melhorar o lado econômico. Agora só preciso de alguns materiais para começar meu experimento. Pedi ao meu clone para fazer isso. Então, enquanto eu estava andando, vi uma barraca de ramen. Ah, esse é o Ishiraku Ramen. É uma barraca de ramen bem pequena, provavelmente acabou de abrir. Vejo um adolescente trabalhando lá e vejo duas pessoas conhecidas comendo lá. Uma delas eu conheço da academia e uma do anime. Sorrio e vou falar com elas. Ei, capítulo 27. Oi Minato, quanto tempo não nos vemos? Ele olha na minha direção e eu aceno e começo a correr em sua direção, e quando estou perto, sento em uma cadeira à esquerda dele e ele me vê, sorri e diz: Ei, Yami, quanto tempo não te vejo? Então você se formou cedo também, hein? Sim, eu também estive no campo de batalha da areia. Você esteve em alguma missão? Ouvi dizer que seu sensei Jonin e meu sensei Jounin eram companheiros de equipe. Ele apenas sorri para mim e diz: Sério, isso é legal. Meu Jounin sensei falou sobre seus companheiros de equipe quando ele bebe muito. Então, qual é seu Jounin sensei? Tsunade ou Orochimaru? Tsunade, ela é uma ninja médica. De qualquer forma, você já esteve no campo de batalha. Sim, eu estava no campo de batalha do País da Névoa, mas quando Jiraiya Sensei foi para a Terra da Chuva para lutar lá, ele me mandou de volta para Konoha com meus companheiros de equipe. Eu ajo de forma um pouco triste e como se estivesse tentando esconder isso. Sério, você ainda fazendo missões de classificação D com eles? Sim, fazemos isso, geralmente 3 classificações D por semana. Como estamos treinando a maior parte do tempo, não fazemos mais nada. Sim, e em tempo de guerra, os genins não podem sair da vila sem permissão ou ser escoltados por alguém de patente mais alta para o campo de batalha, porque eles podem encontrar qualquer Chunin ou espião Jounin que os eliminaria ou sequestraria. A área ao redor do País do Fogo é muito patrulhada, mas qualquer ninja pode entrar, e é perigoso. Então você precisa ser Chunin ou Jounin para sair da vila. Então os genins, se eles não forem bucha de canhão, eles são coroinhas em tempo de guerra. Dou um sorriso irônico para ele e digo: Você sabia que não tenho nenhuma classificação D no meu histórico? Minato então olha para mim e diz: Que bom para você. Você não tem ideia de como eles ficam chatos depois de um tempo. Eu só olho para ele e penso: eu estava tentando irritá-lo um pouco. Qualquer criança normal de 9 anos ficaria irritada. Ele realmente não tem um osso maligno em seu corpo. Bem, essa é uma expressão porque tenho quase certeza de que ele eliminou. Então notei que a garota que estava ao lado dele, que de alguma forma tinha comido 6 tigelas de ramen sozinha, ficou irritada por ter sido ignorada por nós e disse: Ei, quem é você, criança? Você está sendo desrespeitoso. Eu apenas olho para ela, faço uma cara de quem pede desculpas e digo: Desculpe, desculpe, eu não quis fazer isso, senpai. Então eu olho para ela e digo: A propósito, você também é uma criança. O que você disse? Eu sou um genin, então não importa se eu sou uma criança. Eu apenas olho para ela com um sorriso zombeteiro e digo: Bem, eu já sou um Chunin, então isso significa que já sou seu superior. Ela só olha para mim com raiva, seu cabelo está flutuando atrás da cabeça. Ah, então meu sorriso debochado funciona. Minato apenas olha chocado para mim, então ele olha para Kushina e diz: Kushina, por favor, se acalme e Yami pare de provocá-la. Então eu dou uma risadinha e digo: Desculpe, desculpe Kushina-san, eu estava só brincando. Então, depois de alguns segundos, ela respira fundo, se acalma e diz: Ok, eu te perdoo se você me oferecer ramen. Olho atentamente para o cabelo dela. Ela parece nervosa, ela provavelmente acha que eu vou tirar sarro dela, mas eu apenas digo: Então pelo seu cabelo ruivo eu acho que você é um Uzumaki. Então eu vou comprar ramen para você somente se você... Eu lhe dou um olhar frio. Ela engole um pouco. Então dou um sorriso brilhante e digo: Ensina-me Fuinjutsu. Ela olha para mim com uma cara irritada e diz: Que diabos é seu merda anticlimático? Depois que ela percebeu o que disse, ela ficou um pouco envergonhada. Quando eu noto isso eu digo: O que você quer dizer com eu ia pedir para você me ensinar Fuinjutsu porque os Uzumaki eram bem conhecidos por isso? Ela então olha para mim e diz: Ok, todos os dias às 2 horas aqui neste stand, 5 tigelas de ramen. Minato também virá porque eu tenho o mesmo acordo com ele também. Então eu faço uma cara séria e digo: Ok Kushina sensei. Ela fica um pouco vermelha quando a chamo assim. Depois conversamos um pouco e um fuishi mais jovem chega e se junta à conversa enquanto também cozinha. Uau, é tão fácil fazer amizade com Kushina. Ela é super amigável quando você a conhece. Então, depois de algum tempo, nos levantamos, cada um de nós volta para suas casas. Kushina em direção ao complexo Senju, indo para Mito para aprender com ela e visitá-la. Minato em direção ao seu apartamento alugado que fica na mesma rua que fica em direção ao complexo do meu clã. Enquanto caminhamos, digo a Minato: Então, qual é o problema entre você e ela? Minato: Bem, nós temos o mesmo acordo que você tem com ela. Você sabe que não é disso que estou falando. Minato: Bem, ela me ensina um pouco de Fuinjutsu para iniciantes porque estou interessado nisso. Eu apenas olho de soslaio para ele e digo: Se não estou enganado, seu Jounin Sensei Jiraiya sabe um pouco de Fuinjutsu. Por que ele não te ensinou? Ele tem uma boa máscara, mas ainda é muito jovem para esconder seu pânico de mim. Bem, ele está em guerra, não pode e não tem tempo para isso.
Ele poderia ter deixado algumas notas para seu jovem e promissor aluno. Ou talvez ele tenha deixado algumas. Ele franze a testa, olha para mim e diz: o que você está tentando dizer? Estou dizendo que Minato Namikaze não é uma criança que desperdiça dinheiro desnecessariamente. Ele apenas olha para frente e diz: se não estou errado, a avó de Tsunade-sama é uma mestre em Fuinjutsu e uma Uzumaki. Por que você não aprende com ela? Bem, não quero incomodar uma senhora idosa que está tentando aproveitar seus últimos anos na Terra. Bem, isso é mentira. Temo que se ela consegue sentir emoções como Karen conseguia, não sei realmente se isso é verdade ou não pelo anime, então vou ficar longe dela. Então digo de novo. A propósito, sei que você está tentando mudar de assunto, então vamos direto ao assunto. Ele então olha para mim, bufa e diz: então qual é a sua conclusão, Yami, o cara que sabe tudo sobre todos? Bem, minha conclusão é que você gosta dela. Ele para e olha para mim com uma cara chocada e um leve rubor e diz mansamente: Minato, que eu não sei do que você está falando. Acho que sim, meu amigo, acho que sim. Então seus ombros caem e ele diz: ok, você acertou, mas por favor, não conte a ninguém. Você é o único que sabe. Ok, não precisa ficar tão nervoso, eu não ia contar a ninguém. Então eu olho nos olhos dele com um pequeno sorriso e digo: porque somos amigos afinal, não somos? Você está certo, somos amigos. Eu não deveria ter me preocupado tanto com algo assim, mas ainda quero uma coisa. Ele olha para mim com os olhos arregalados, eu dou um pequeno sorriso e digo: o que eu preciso é... Capítulo 28. O que eu preciso é de uma luta com você. Minato então olha para mim e diz: Minato, suspiro. Você poderia ter me perguntado normalmente, eu teria aceitado de qualquer maneira. Eu apenas sorrio para ele e digo: eu sei que estou me sentindo dramático hoje. De qualquer forma, treinaremos amanhã depois dos estudos de Fuinjutsu com Kushina. Ele olha para mim e diz: Minato, certo. Então, conversamos um pouco e sem graça até nos separarmos. Depois, vou para casa e vejo meus clones treinando no quintal. Vou imediatamente para o meu laboratório para ter certeza de que está tudo bem. Faço alguns exercícios para manter a forma e vou dormir. Amanhã, acabei de acordar, tomo um banho, visto minhas roupas habituais, então sinto o Chunin mais próximo, saio e vou até ele. Em cerca de 2 minutos, o vejo no campo de treinamento treinando com seu Ninken. Então olho para ele parece ter cerca de 19 anos, então eu apenas digo: olá, vejo que você está treinando muito duro. Ele se vira, olha para mim e diz: bom dia, Yami-sama. Ele se curva um pouco. Você sabe que os Inuzuka são realmente fáceis de manipular e controlar com poder. Mesmo sendo um clã desprezível, não há muitos esquemas internos, então isso é bom. Então olho nos olhos dele e digo com uma cara determinada: eu vi você treinando duro aqui. E eu desenvolvi uma técnica secreta que torna os Inuzukas mais fortes e eu gostaria de recompensá-lo pelo seu trabalho duro usando-a em você. Você se tornará o primeiro Inuzuka em quem usarei essa técnica, o que significa que quando eu começar a usá-la em outros, você terá que ensiná-los. Você aceitará esta recompensa e responsabilidade por nós fazermos do clã Inuzuka o maior. Ele olha para mim com admiração. Você sabe que se esse fosse o meu velho mundo, olhar para uma criança assim no meio do nada seria suspeito. Ele então diz: sim, Inuzuka-sama. Olho nos olhos dele e digo: ok, então vamos para minha casa para você aprender e eu terei que ativá-lo. Ele e seu Ninken vêm em direção à minha casa quando estamos caminhando. Eu digo a ele para se apresentar como Tsunade fez conosco, gostos, desgostos e hobbies. Eu não estava realmente interessado neles. O que eu realmente precisava era do nome dele. Não quero que ele pense que foi escolhido aleatoriamente porque ele era o ninja mais próximo da minha casa, mas porque fiquei impressionado com ele. A propósito, o nome dele é Akimaru Inuzuka. Então chegamos na minha casa. Entramos no laboratório e então eu digo a ele para deitar na mesa. Quando ele faz isso, eu pego seu Ninken e digo a ele que ele não deveria estar tão perto e furtivamente o derrubo, afinal ele pode sentir seu dono em perigo e interferir. Eu também o coloco no corredor, amarro-o para não se mover e faço meu cachorro vigiar a porta quando eu a fecho, para ninguém me interromper. Também coloquei uma placa na porta dizendo: se estiver fazendo algo crítico, não entre para não ser interrompido pelo Tsumi. Então coloquei 2 tubos finos no nariz dele e ele ficou imediatamente inconsciente. Bem, não realmente. Essa é uma das coisas que eu fiz meu clone comprar. Um tipo de droga que você não consegue se mover e fica inconsciente, mas mantém a atividade do chakra normal, como se você estivesse acordado. É caro por causa da raridade. Eu comprei muitas coisas diferentes. Meu clone gastou cerca de 1 milhão de ryu comprando coisas diferentes. E esse primeiro experimento não é perigoso. O pior que ele pode ter é perda de memória ou algo trivial assim. Eu posso simplesmente bater a cabeça dele em uma árvore e deixá-lo lá no campo de treinamento e a maioria pensaria que ele se machucou durante o treinamento. Eu enrolo firmemente na mesa, com cintos e cordas por todo o seu corpo e na mesa, deixando apenas a parte superior de sua cabeça aberta e acima do coração. Então eu tirei uma agulha extra fina como Sembon, passei chakra por ela e a esfaqueei em seu cérebro. Seu corpo estremeceu um pouco após a facada, eu imediatamente atirei. Eu apenas fiz um furo no primeiro portão de abertura. Eu fiz uma varredura completa em seu corpo não tinha nenhum ferimento. O furo no portão fechou e deu a ele um pequeno aumento de força e velocidade por 3 segundos. O experimento foi feito apenas para verificar se os portões podem ser perfurados por outra pessoa de fora. Agora começa o grande experimento. Se ele morrer, terei que fazer parecer um acidente de treinamento ou assassinatos ou algo assim, mas não é tão importante assim. Ninguém vai investigar completamente a morte de um Chunin em tempos de guerra. Bem, o chefe do clã pode fazer mais investigações, mas eu sou o chefe do clã, então sim.
Pego outra agulha como a primeira e passo o chakra por ela. Então olho para o coração dele e faço um pequeno furo nele. Seu corpo imediatamente começa a esquentar e agora ele está sacudindo violentamente. Então imediatamente puxo a agulha, o furo no portão não está se fechando, mas está começando a ficar maior. Bem, isso está dentro da expectativa. Eu só uso meu chakra para fechar à força o pequeno buraco, mas ele só para de se expandir e não fecha. Então esfaqueio novamente naquele buraco e uso o chakra de cura através da agulha enquanto tiro para fora. Então ele cura. Eu queria ter um dojutsu para poder ver o que está acontecendo lá, mas eu não tenho um. Então eu tenho que concentrar 100% meu sensor de chakra no coração dele e ter máquinas diferentes para poder me ajudar com o trabalho e mesmo assim não é nem 80% preciso. Então eu faço uma varredura em seu corpo. Definitivamente isso cobrou um preço em seu corpo. Até levou um pouco de vida útil, não muito, mas ainda não é uma técnica que eu usaria em mim mesmo. Ele aumentou um pouco sua quantidade original de chakra e sua força corporal original um pouco dos músculos destruídos. Então ele tem a habilidade de aumentar a força corporal e o chakra temporariamente e até mesmo aumentar um pouco para sempre após cada uso, mas é realmente como dar vida útil para ficar mais forte. De qualquer forma, acho que obtive os resultados que queria e estava dentro da especulação. Agora posso aumentar a força do meu clã. Eu poderia fazer uma marca de maldição no topo dos corações deles para abrir e fechar o pequeno buraco que farei para eles e evitar que o buraco se expanda. Eu realmente preciso ser um mestre em Fuinjutsu para poder fazer isso. Claro que eu também definitivamente colocarei um interruptor de segurança na marca da maldição. Eu não sou Orochimaru para deixar meus peões eliminarem o rei eles mesmos. Então eu acordo o cara e dou analgésicos para ele não sentir a dor que seu corpo está sentindo. Ele parece confuso e cansado. Digo a ele que agora vou chamá-lo depois de algum tempo para obter o tratamento final. Até dou a ele 500.000 ryu e digo para ele ir comer alguma coisa e não se esforçar. Então ele vai embora. Depois de algum tempo colocando tudo de volta no lugar e escrevendo esse método em um livro, é claro que escrevi em inglês, não na mesma língua do mundo Naruto, acho que é japonês. Não quero que ninguém consiga ler isso. Depois de um descanso é hora de ir para as aulas de Kushina e depois disso, mal posso esperar para lutar com Minato. Para realmente ver seu talento e o quanto ele cresceu. Afinal ele agora tem os níveis de chakra de... Capítulo 29. Afinal, ele tem o nível de chakra de um Chunin de pico, um passo abaixo do nível de Jounin, o que não é realmente surpreendente, pois, devido ao seu talento, ele passou por uma metamorfose a partir de exercícios avançados de chakra, e até pensou em aumentar seu chakra tão rápido em apenas 1 ano e meio de graduação. Claro que não compare os níveis de chakra dele com os meus, que são quase altos como os de um Jounin. Tenho treinado a ciência dos chakras desde os 2 anos de idade e tinha um chakra ainda mais alto que a média quando nasci. Quanto maior o nível de chakra, mais difícil fica treiná-lo. Acho que sua velocidade diminuirá significativamente quando ele chegar ao nível de Jounin e será a velocidade da tartaruga quando o chakra chegar ao nível de Kage. Há também o problema do limite de chakra. Todo mundo tem um limite de chakra. É o quanto seu chakra pode crescer. Claro que existem alguns métodos para estender esse limite. Eu ainda não atingi meu limite, então não preciso me preocupar com isso ainda. Mas de qualquer forma, você não pode realmente basear o nível de chakra na força de um ninja como Minato. Aposto que ele já tem no mínimo uma força Jounin baixa, embora tenha apenas 9 anos de idade. A propósito, ele realmente é maduro para sua idade com suas ações e ética. Não o tipo de maturidade que eu tenho, mas o tipo de maturidade que os gênios naturais têm. Então, enquanto eu caminhava, fui até o Ichiraku Ramen e vi Kushina já lá. Cheguei 5 minutos antes do horário marcado. Não queria testar os limites dos nervos dela chegando atrasado. Então sentei e contei a ela. Oi Kushina. Como você está? Ela apenas olha para mim e diz. Kushina, olá, e essa pergunta genérica? Suspiro. Estou meio entediado, então, temos que esperar pelo Minato ou podemos começar. Ela então coloca a cabeça na mesa e diz. Kushina, bem, não podemos realmente começar, mas você pode me mostrar o quanto sabe sobre focas. Faço uma cara de vergonha e conto a ela. Não sou tão bom nisso, só quero aprender. Só conheço alguns selos de fogos de artifício. Kushina apenas olha para mim, então cobre a boca tentando conter o riso e diz. Kushina, PFT, ah. Você quer aprender Fuinjutsu assim? Depois de algumas risadas de cerca de 1 minuto, Kushina olha para meu rosto que está completamente sério e meio bravo. Eu não estou realmente bravo, afinal, ela é apenas uma criança, então estou apenas atuando. Então eu digo a ela. Estou aprendendo Fuinjutsu há pouco tempo. Estou interessado nisso. Ela olha para mim, sorri e diz. Kushina, não precisa ficar tão bravo. Ela então puxa um pergaminho e invoca algo dele. É um livro que ela me dá e eu leio o título e diz. Uzumaki Fuinjutsu iniciante, eu imediatamente começo a ler e é incrível que ele tenha todos os tipos de selos nele. Ele tem o selo escultura de dedo que Jiraiya usou para desenhar o código nas costas do sapo. Quando ele morreu, está aí a introdução ao Fuinjutsu neste livro. E no final do livro está o selo de 3 barreiras que é semelhante à técnica barreira de 5 selos. Em vez disso, o usuário coloca 3 selos de selamento ao redor de sua localização. Se alguém conseguir entrar por uma entrada secreta do esconderijo protegido, uma névoa profunda é criada e a única maneira de se livrar dela é remover os selos ao redor da área protegida. Isso é tão bom que é uma mina de ouro.
Se eu for capaz de aprender tudo que o Fuinjutsu Kikushina for capaz de me ensinar, eu me tornarei um dos melhores mestres de Fuinjutsu em Konoha ou possivelmente nas 5 nações quando o cânone começar, depois que todos os Uzumaki daquela época estiverem quase todos exterminados e quase todo o seu conhecimento estiver perdido. No Fuinjutsu para iniciantes na biblioteca de Konoha, eles ensinaram o selo de fogo de artifício como uma introdução ao Fuinjutsu e o selo de pequena explosão no final, que não é muito bom contra ninjas por causa do seu longo tempo de fusível e pequena explosão. Este livro Uzumaki introduz os selos explosivos normais que os ninjas usam no campo de batalha na versão iniciante. Mal posso esperar pela versão avançada. Finalmente algo novo e emocionante. De qualquer forma, enquanto eu lia este livro, senti Minato vindo em nossa direção, e então olhei para ele e disse olá. E então Kushina começou a explicar e a ensinar a ele o livro intermediário que eles começaram a aprender, e Kushina explicou enquanto comia ramen, que eu e Minato compramos para ela. 2 horas depois terminamos nossos estudos e até aprendi o selo escultura de dedo para usar em um dedo. Quando nos levantamos, coloco o livro Uzumaki no meu pergaminho e conto para Kushina. Ei Kushina, quer ser nossa árbitra? Minato e eu vamos ter uma luta. Ela parece um pouco em conflito, mas ela disse. Kushina, ok, claro. Então começamos a caminhar em direção ao campo de treinamento e quando chegamos lá Minato e eu ficamos de frente um para o outro a cerca de 20 metros, 65. 7. Eu dou meu ninken para Kushina e ela diz porque eu não vou mostrar a eles tudo o que sei. Kushina, começar. Capítulo 30. E Kushina imediatamente pula para longe para ver a batalha e não interromper. Assim que ela faz isso, Minato faz um jutsu estilo fogo, bola de fogo, eu então uso estilo terra, parede de terra para bloqueá-lo. Mas imediatamente pulei para trás porque senti um clone das sombras atrás de Minato e tenho certeza de que ele estava prestes a usar um jutsu de vento para fortalecer seu jutsu de fogo. Mas ele não usa o jutsu, ele apenas fica olhando para mim, então sorri e diz. Minato, então você é um sensor. Você também é um sensor, certo? Minato, você está certo, eu sou um sensor. Eu acho que sim, ele é um sensor, mas pelo mangá eu sei que ele é o oposto de mim. Ele é um sensor de longo alcance que pode sentir chakra mais longe do que eu e mais claramente de longe. Mas de perto o sentido do chakra é mais turbulento e ele tem que se concentrar para sentir mais claramente de perto. Mas eu sei que no anime ele aprendeu uma técnica para sentir chakra próximo. Acho que ele ainda não aprendeu essa técnica. Então Minato vem até mim em uma luta de taijutsu de perto e estamos nos aquecendo lutando vagarosamente enquanto conversamos. Eu ainda fico de olho em seu clone também. Minato, você sabia que quando eu senti seu chakra quando nos conhecemos, foi bem surpreendente ver uma criança menor que eu com mais chakra. A única outra pessoa da minha idade que tem mais chakra do que eu é Kushina. Ele está certo. Kushina tem quase a mesma quantidade de chakra que eu, talvez um pouco mais. Mas eu sei que quando ela se tornar uma Jinchuriki ela vai me deixar muito para trás em termos de quantidade de chakra. Afinal, ser uma Jinchuriki em cima de uma Uzumaki é pedir uma quantidade monstruosa de chakra. De qualquer forma, enquanto estamos lutando em taijutsu, eu fico sério quando ele está prestes a me socar, eu ativo, técnica de 4 pernas, golpeio sua mão para o lado e então golpeio suas pernas por baixo dele e o chuto no estômago e ele voa para longe. Enquanto ele está voando para longe, eu o vejo fazer sinais de mão e eu imediatamente pulo para trás e assim que eu piso no chão eu sinto o chão se movendo. Eu pulo e jogo uma kunai quando uma mão sai da terra e ela estoura em uma nuvem de fumaça que obscurece minha visão. Eu também sinto que o chakra de Minato desapareceu, mas eu ainda posso sentir o cheiro dele, mas ele foi de alguma forma capaz de suprimir seu chakra. Então eu sinto o cheiro dele e chuto atrás de mim. Ele bloqueia com uma kunai apontada para o meu pé, mas eu ainda o chuto para longe. Afinal minhas sandálias são sandálias ninja com metal leve dentro delas. Eu apenas olho para ele e pergunto. Como você conseguiu suprimir seu chakra desse jeito? Ele olha para mim e sorri. Minato, era de um selo que você aprenderá no livro Uzumaki Fuinjutsu Intermediário. Mas tem uma desvantagem. Você não pode usar ninjutsu enquanto tiver com você. Ele me mostra seu pulso com uma etiqueta rasgada. Agora entendo bem, então preciso tomar medidas contra isso. Minato, e você como conseguiu me encontrar? Eu apenas aponto para o meu nariz. Minato, vejo que não levei isso em consideração. Eu esqueci. Ele então usa estilo relâmpago, rede de aranha? E uma teia de aranha relâmpago começa a se espalhar no chão. Eu pulo para trás em uma árvore. Então Minato olha para mim e joga uma kunai. Eu vejo a kunai indo em minha direção, então, enquanto eu desvio da kunai, Minato aparece dela. Ele usou substituição com a kunai. Então eu chuto para trás imediatamente. Ele posiciona seu corpo no ar e se esquiva e ainda me chuta em direção ao meu rosto, que eu bloqueio com minha mão. E o jogo contra a árvore com força, mas então acontece que era um tronco, e ele está atrás de mim com uma kunai prestes a me esfaquear. Eu imediatamente uso a substituição. Ele aplica o genjutsu no tronco que se parece comigo levemente no ombro para não me machucar, mas então ele explode e se transforma em um tronco. Então estou atrás dele com uma kunai em seu pescoço. Ele levanta as mãos e diz, Minato, eu desisto. Olho para ele, sorrio e digo, essa foi por pouco. Se fosse uma batalha de verdade, não tenho certeza se teria vencido. Na verdade não, porque eu não tinha meu cachorro e não usei toda a minha força. Se fosse uma batalha real, ele teria morrido na primeira luta de taijutsu. Eu teria jogado uma kunai explosiva nele quando chutei para longe.
mas tenho certeza de que ele também não usou todo o seu poder para tentar me eliminar. E eu não vou ficar com a cabeça grande só porque derrotei o quarto Hokage quando ele tinha 9 anos. Bem, eu e Kushina rimos um pouco sobre nossa batalha e como Minato foi derrotado por alguém mais jovem que ele. Minato apenas sorri e diz que não invocou sapos nessa luta, ou teria vencido. Nós rimos um pouco sobre isso e fazemos piadas um com o outro. Bem, isso é verdade, mas não acho que ele seria capaz de invocar sapos grandes como Gamabunta sem ter pelo menos chakra Jounin. Mas realmente Minato tem instintos monstruosos e consciência espacial. Notei que quando cheguei atrás dele ele teve que se impedir de tentar me esfaquear automaticamente e aquele reposicionamento imediato após uma substituição. A técnica do deus voador do trovão é forte, mas o que a torna poderosa é Minato. Afinal, se você desse a alguém aleatório a habilidade de se teletransportar para uma kunai, mas ele pudesse se teletransportar para uma kunai e receber um projétil em seu crânio lançado por um ninja aleatório. Minato derrotou 1000 ninjas assim, e ele não cometeu o menor erro com isso ou teria morrido. Mas ainda assim venci porque eu tinha uma kunai na garganta dele e poderia tê-lo eliminado antes que ele pudesse reagir.